Olha só para a gente poder pensar, começar a pensar, primeiro, o que é o desequilíbrio ecológico? Né? Como é que é esse desequilíbrio ecológico? O desequilíbrio ecológico, eu começo a pensar de que maneira? Olha, quando as relações entre os indivíduos não estão dando certo. Né? Mesmo porque, repare que eu tenho um cara que é produtor, eu tenho um cara que é consumidor, eu tenho um cara que é decompositor. Nós temos níveis tróficos que se relacionam, é ou não é? Mas dessas relações, eu posso, por exemplo, observar o aumento de um nível que pode acabar destruindo o outro. Mas se ninguém mexer na natureza, né? Não é assim que a gente fala? Se ninguém mexesse na natureza, o que aconteceria? Essa aqui se autorregularia, né? Por quê? Repare, galera, se o boi come capim, tem boi pra caramba, a quantidade de capim vai cair. Mas sem capim, o que aconteceria com o boi? Ia morrer. Com menos boi, o capim ia crescer. Então essa brincadeira ficaria em equilíbrio. Mas a gente pode pensar em desequilíbrios, né? A gente pode pensar em desequilíbrios. Eu estou pensando num equilíbrio, mas o que é um desequilíbrio? Bom, desequilíbrio principalmente é causado pelo homem, né? Porque quando você verifica os processos naturais, eles tendem a fazer um equilíbrio ambiental, sacou? Mas o homem geralmente é o cara que mete a mão e acaba dando problema. É bem legal a gente observar que hoje nós temos essa grande preocupação ambiental, mas algum tempo atrás não existia, né? Eu tinha que construir uma cidade, abre essa área aqui rapidinho, vamos construir, não é? Beleza? Tira essa mata, né? Tira esse negócio daqui, vamos construir aqui uma cidade. Olha só, aqui tem a fábrica, faz carvão, faz não sei o quê, pega aqui. Olha, então as consequências disso nós temos até hoje, né? E estamos observando até hoje. Por exemplo, a queima dos combustíveis fósseis é um grande liberador de gás carbônico, de uma massa orgânica que não estava em equilíbrio na natureza entre a respiração e a fotossíntese. Essa massa orgânica estava depositada onde? Lá na estrutura fóssil. Eu peguei lá do fundo da Terra, né, e eu queimei. Então eu estou colocando CO2 a mais no ambiente que as plantas não conseguem captar, né, renovar em forma gasosa em oxigênio. Então o que vai acontecer? A taxa de gás carbônico no ar, na atmosfera, vai o quê? Aumentar. Beleza? Então, gente, se a taxa de gás carbônico aumenta, que consequências isso pode trazer? Por exemplo, problemas respiratórios, né? Ok? Gente, eu posso trazer uma massa de CO2 e outros gases, por exemplo, metano. E aí o que vai acontecer? Gente, eu posso diminuir a saída de uma radiação. Qual radiação? Você sabe? E essa radiação acumulada, ela vai gerar uma coisa chamada de calor. E com isso, a gente dá um nome para essa reação. Qual é o nome dessa reação? É isso que eu quero saber, né? Você sabe? Responde aí. Você sabe? Então, ó, qual é a radiação? Eu falei do gás carbônico, falei do metano, falei dos gases do efeito estufa, galera, né? E a radiação que não está conseguindo sair em quantidade suficiente, está sendo depositada na superfície. Radiação de que qualidade? Infravermelha. Olha, aqueles amigos, né? Existem os caras aí que confundem. Aí lembra de uma outra radiação. A radiação ultravioleta. É ultravioleta, não é ultraviolenta, né? Pelo amor de Deus. Ultravioleta. Então o que acontece na radiação ultravioleta? Tem alguma coisa relacionada? Tem. Aí tem que eu vou lembrar de um gás que tem aqui, ó, na estratosfera. E esse gás ele funciona como um filtro de uma radiação. Se esse filtro for diminuído em densidade, se eu diminuir a densidade desse filtro, o que vai acontecer com essa radiação? Ela vai entrar em maior taxa. E essa radiação que eu estou pensando, gente, ela é penetrante. Ela penetra e ela pode alterar, por exemplo, seu material genético. E essa alteração do material genético pode gerar o quê? Tem um efeito, né, que a gente chama de quê? De isso, né? Beleza? E aí eu posso ter um problema. Galerinha, essa célula daqui, ela pode estar se multiplicando desordenadamente e gerar um... Olha quantas dúvidas eu tive agora.
Gente, então a pergunta é, o que que faz essa massa de filtro acabar? A industrialização. Um gás que hoje no Brasil é proibido, que é um gás que eram 3 letrinhas, CFC, né? Que é o clorofluorcarbono. Clorofluorcarbono, eu vou jogar lá para a estratosfera. Esse clorofluorcarbono vai reagir com quem? Com o gás, que é o filtro. Qual é o gás? Isso, galera, ozônio, O3. E aí eu vou pegar esse O3, ele vai desmanchar. O pessoal da química fica brabo com a gente, quando a gente pega assim, ó, o O3, ele é quebrado em O2 e O. Aí esse O, o cloro pega ele e forma um composto estável. Isso quer dizer que o O3 não será mais reestruturado. E aí você perde o filtro. Quando você perde o filtro, qual é a radiação que entra? Respondeu corretamente quem falou, radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, ela é penetrante. Pode alterar o material genético, como é o nome disso? Mutação. E essa mutação, ela pode acontecer, por exemplo, nessas células aqui chamadas de melanócitos. E pode gerar um melanoma, que é um câncer de pele. O mais comum. Correto ou não? Que pode ter um poder de avançar pela superfície do corpo e até mesmo invadir, fazendo metástase. Olha, reparou? Olha quantas coisas nós já falamos, gente. Né? Em pouco tempo, olha quantas duvidazinhas podem ter aparecido por aí. Correto ou não? Beleza? Então, olha só, falamos sobre efeito estufa, falamos sobre camada de ozônio. Vamos agora pensar uma coisa, consequências desse processo? Que consequências você tem na estrutura do efeito estufa? Eu tenho mais calor, o que pode alterar o funcionamento das minhas enzimas, né? Alterar taxas fotossintéticas, porque altera a enzima, porque a estrutura dos estômatos, nós teremos um problema, porque os estômatos tendem a fechar, né? Aí os estômatos fechando, entra menos gás carbônico, né? Eu vou ter uma taxa de calor muito grande na superfície das águas, onde eu tenho um plâncton, que são uns caras sensíveis, né? Eu vou ter problema respiratório. Gente, eu vou ter problemas metabólicos, enzimaticamente falando, proteicamente falando. Deu para entender a ideia? Né? Agora, quando eu vejo a radiação, que problema eu tenho isso? Pô, eu posso ter problema de câncer de pele, catarata, beleza? Pode afetar o plâncton, o fitoplâncton, que é muito sensível à radiação, para de fazer fotossíntese. E ó, o plâncton, lá no fitoplâncton, eu tenho uma taxa fotossintética muito elevada, né? Que a gente acaba chamando de pulmão do mundo. Nada de Amazônia, né? O fitoplâncton, né? Beleza. Então você viu? Falamos de duas coisas aí importantes, né? Em termos de desequilíbrio. Em termos de desequilíbrio, eu posso pensar, né, em motivações energéticas. Matrizes energéticas, quando eu penso, também é uma brincadeira importante, galera. Porque, por exemplo, olha só, quando eu faço uma hidrelétrica, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma barragem. Vou fazer uma barreira e eu vou ter que cobrir isso com água. É lógico que eu criei um ambiente de desequilíbrio, porque aquela região passou a não ser mais como ela era antes. Aquela região ela foi afogada, beleza? E ali eu posso ter uma série de problemas com uma taxa de decomposição muito elevada ali embaixo, né? Uma carga tóxica naquele fundo muito grande. Mas aí eu tenho o benefício da usina hidrelétrica, né? Beleza? Mas para poder encher essa estrutura eu tive que desviar uma série de rios. Olha quantos desequilíbrios eu fiz. Olha quantas regiões eu afetei para montar uma estrutura de hidrelétrica, né? Então você repare que quando você verifica o avanço da população, esse avanço tecnológico, a gente tem que tomar cuidado com essas organizações. É um mal necessário, mas tem que diminuir o desgaste. A gente tem que evitar o máximo essa reação. Aí você fala assim, poxa, então a usina nuclear é maneira. Olha, em termos ecológicos até é maneira, né? Mas qual é o grande problema da usina nuclear? Porra, onde é que eu vou descartar o meu lixo nuclear? Né? Onde é que eu vou descartar esse lixo nuclear? Esse é um grande problema, né? E se aquele negócio rompe? Porra, vai ter radiação para tudo quanto é lado. E radiação, gente, nós temos problemas com radiação. Então, por exemplo, carinha, quando a gente fala assim, ó, iodo. O iodo 131 vai agir como o iodo 130. Vai atingir a tireoide, provocando câncer de tireoide, né? O estrôncio 90 vai agir como cálcio, vai se fixar nos ossos, vai circular no sangue, vai atuar na musculatura, no sistema nervoso, né? Olha quantos problemas você já pensou, né? Beleza?
Gente, então olha só, o césio funciona como potássio. Então, gente, você tem vários problemas relacionados à estrutura atômica nuclear, né? Com essa estrutura, a usina nuclear. E mais, a água do mar, ela tem que entrar nas caldeiras para resfriar as caldeiras e devolver para o mar. Mas o correto é resfriar para poder devolver. Porque se eu devolvo na forma aquecida, o que vai acontecer? Evaporação. A taxa de gases vai ser menor. A taxa de gás e oxigênio vai ser menor. Eu vou prejudicar o ambiente marinho. Mas, no geral, a estrutura das usinas faz um resfriamento, né? Então, repare, mais uma brincadeira para você pensar, né? Aí, como eu estou falando de descarte, eu agora lembrei da estrutura do esgoto. Gente, e o esgoto, eu sempre falo, né, em sala de aula, o Odinha fala também. Galinha, a gente sempre fala, o esgoto tem que tomar cuidado, porque eu posso ter produtos, olha só, que são recicláveis, produtos que não são recicláveis, né? Beleza? Gente, então vamos lembrar de um detalhe. Se eu, por exemplo, pegar um produto que não é biodegradável, o que acontece com esse produto não biodegradável? O que acontece se ele está no ambiente? Se ele se fixou numa vegetação que eu como, o que vai acontecer? Gente, quem é que vai estar mais intoxicado? Se eu lançar mercúrio, esse mercúrio atingiu a água atingiu a planta e eu vou comer esta planta, quem é que está mais contaminado? Né? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que cai bastante. Quando eu penso em cadeia alimentar, eu começo com o produtor, vem o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário. Esquece agora o decompositor um instantinho. Mas se eu afeto, por exemplo, com um produto não biodegradável o produtor, quem é o cara mais contaminado? Você sabe? Você lembra? Ah, eu já sei, é o último, né? Por quê? Porque existe um fenômeno chamado de bioacumulação. A bioacumulação é quando o produto tóxico, ele se fixa no tecido do indivíduo. Mas, gente, como eu tenho uma cadeia alimentar que passa energia de um nível para o outro, e eu lembro que existe um fluxo de energia, sai energia de onde tem mais para onde tem menos, então esse cara tem mais energia do que esse. O que ele precisa? Comer muitos desse primeiro cara. A taxa de alimentação desse cara tem que ser grande para poder compor a energia dele. Então, gente, olha só, eu não fico satisfeito comendo um alface. Eu fico satisfeito comendo 10 alfaces por dia. E se esse alface está contaminado, o que acontece comigo? Então, eu sou mais contaminado, né? Então, eu estou vendo uma bioacumulação quando a toxina é fixada nos indivíduos. E eu vejo uma magnificação trófica, por quê? Porque a carga tóxica está aumentando a cada nível. Beleza? Então, isso acontece com o que nós chamamos de esgoto industrial. Produtos industriais, produtos não biodegradáveis. E eu quero saber, você sabe definir a bioacumulação? Você sabe me indicar alguns produtos não biodegradáveis? Você sabe o que pode acontecer com os últimos indivíduos da cadeia alimentar? Você é capaz de me dizer? Beleza? Agora, e se o esgoto ele é industrial, galera? Se o esgoto é industrial, pensei em bioacumulação. Pensei em magnificação trófica. Beleza? Mas e se o esgoto for doméstico? O que você tem no esgoto doméstico? Cocô, é ou não é? Beleza? Tem gente que não pode falar cocô. Fezes, cocô, bosta, caquinha, é a mesma coisa, é ou não é? Beleza? A mesma merda, é ou não é? Xixi, tem o cuspe, tem o restinho de comida da pia, olha lá. Tua mãe mandou tu lavar a louça, porra, tu olhou para um lado, para o outro, porra, abriu o ralo e botou para dentro, é ou não é? Aquele resto de comida desceu, né? É lógico que tem alguns produtos químicos, né? Mas a gente está pensando no esgoto doméstico como um eixo central de matéria orgânica. E qual é o problema dessa matéria orgânica? Se eu lançar no rio, tem algum problema? Ah, vai virar comida para peixe, para crustáceos. Olha, por um certo tempo, sim. Mas quem sabe aí está o problema? Qual é o problema disso? Ah, o problema é porque o esgoto, gente, como eu tenho matéria orgânica, essa matéria orgânica está acompanhada de seres decompositores,
bactérias, fungos, que são seres decompositores, o que vai acabar acontecendo com essa matéria? Vai virar uma fonte de alimento para os decompositores, uma fonte farta de alimentos. E o que esses decompositores vão fazer? Rave! Bactéria pra caramba! Gente, e o que essas bactérias são? Consumidoras de oxigênio. São bactérias aeróbicas, sabia? Mas olha que elas são facultativas, anaeróbicas facultativas. O que é isso? Anaeróbica facultativa. Né? Qual é a vantagem? Tem vantagem usar oxigênio e não usar? Tem vantagem o cara que é facultativo? Essa é uma boa pergunta, né? Porque, olha só, se tiver oxigênio, ele vai usar. Se não tiver, ele não morre. Mas o que acontece com ele? Tem uma baixa metabólica, mas continua sobrevivendo. O que não acontece com você, né? Porque se você não tiver oxigênio, adivinha o que você tem? Um pequeno problema chamado de morte. É ou não é? Beleza? Mas a bactéria, ela pode se aproveitar no ambiente aeróbico e no ambiente anaeróbico. Só que quando está com uma taxa de oxigênio baixa, as bactérias continuam em atividade. Mas e o peixinho? E o crustáceo? Eles morrem. E aí eles viram matéria orgânica que vira ação bacteriana. Vira uma ação de decomposição. Então, pessoal, isso vai se agravando a cada tempo. As toxinas liberadas da decomposição estão espalhadas na água. A decomposição gera água e sais minerais. Os sais minerais tendem a se espalhar. Algas começam a se proliferar. Por exemplo, gigoga. Se você tiver um lago cheio de gigoga, um rio cheio de gigoga, o que tu vai fazer? Tu vai mergulhar? Não, porque aquele rio está cheio de merda. Então, olha só, por quê? Porque tem sais minerais originários da decomposição. É uma alga que vive no cocô. Que vive em função do cocô, esperando as bactérias o quê? Liberarem sais minerais. Sacou, não? Beleza? Então, gente, isso tem um nome. Qual é o nome? As bactérias estão se dando muito bem. Elas é que estão com um nível trófico, a sua qualidade trófica beneficiada. Como é o nome disso? Elas estão sendo poderosas na alimentação. Isso é o nome de eutrofização. Perfeito quem respondeu. Eutrofização. Mas eu quero voltar e deixar perguntas. Gente, como é que se origina o problema do efeito estufa? Ele de fato existe? Qual é a radiação que está relacionada com o efeito estufa? Ok? Quais são as consequências que esse efeito estufa pode dar ao meu ambiente e a mim mesmo e aos seres que aqui estão? Né? Ei, como é o nome daquela camada que faz filtragem de uma radiação ultravioleta? O que faz essa camada diminuir? Né? Qual é a consequência da maior incidência de radiação ultravioleta? Ok? Será que dá para relacionar essa estrutura de camada de ozônio com efeito estufa? Vê se você consegue relacionar isso. Correto? Gente, e o lixo? O meu esgoto eu vou jogar para onde? Eu tenho que fazer estação de tratamento. Porque se eu não tiver essa estação, o meu esgoto doméstico vai para o rio. Sabe o que acontece nesse rio? Eutrofização. Agora, pergunta aí, quando é que começa a eutrofização? Dá para fazer o tratamento dessa eutrofização? Essa eutrofização, ela pode se alastrar no ambiente? Será que essa eutrofização pode contaminar lençóis freáticos? Hein? Você tem que saber isso, correto ou não? Beleza? Por que as algas aparecem? Por que as algas aparecem no processo de eutrofização? Isso você tem que saber. Olha, e o lixo que é não biodegradável? Aliás, lixo não, o esgoto que não é biodegradável. E o esgoto não biodegradável? O que acontece com ele? Bioacumulação, não é? Agora, por que a bioacumulação acontece? Ela vai ter um efeito de magnificação na cadeia? Qual é o problema desse efeito de magnificação na cadeia alimentar? Os últimos serão os primeiros? Serão os primeiros a morrer, não é? Porque a carga tóxica é maior. Mas eu quero que você me explique por que isso. O que será? Correto ou não? Beleza? E aquele negócio lá da usina hidrelétrica, hein? É bacana porque está gerando energia para a gente.
para fazer tudo que nós temos aí, acender a luz, né? Assistir o Descomplica, né? Beleza? Mas e nesse momento, você está pensando na estrutura que foi devastada, alagada, na taxa de decomposição que existe ali embaixo, na pressão de água, os seres que ali estão, os peixes passando em turbinas? Gente, e a usina nuclear? O que eu faço com o lixo nuclear? Como é que eu faço o resfriamento das caldeiras? Tem consequência? Isso é uma brincadeira importante, galera. É isso que a gente quer. A gente quer estimular você ao pensamento e tirar dúvidas. Nós queremos perguntas, né? Nós queremos perguntas, ok? Gente, eu vou falar mais uma coisinha aqui que é do lixo. O lixo e o lixão. Depositar lixo é legal? Eu estou colocando numa área fora da civilização. Mas quando eu coloco esse lixo na área sem ser a civilização, nós temos vários problemas, inclusive sociais, né? Porra, para onde é que vai esse lixo? Tá tendo decomposição? Lógico que tá. E aquele caldo, aquele chorume, está invadindo o solo. E aí o que vai acontecer? Pode contaminar lençóis freáticos. Esse lençol freático, olha só, você não queria contaminar a cidade lá, cara. Mas, pô, agora esse lençol freático é aquele que está saindo para poder fazer um abastecimento em algum local. E aquele caldo de chorume está contaminando. Puxa, olha que tristeza social. Alguns indivíduos vivem em função do lixo, catando o resto de alimento e tudo mais. Proliferação de doenças, insetos diversos, animais rastejantes, ratos, cobras, seres que são vetores, que podem propagar doenças e voltar para a cidade. O que eu tenho que fazer com esse lixão? Né? Qual a importância de fazer uma seleção do lixo? A importância da reciclagem. A reciclagem pode gerar não só benefícios ecológicos, mas também benefícios econômicos, correto ou não? Olha o gás produzido, o gás natural. Olha só o adubo que foi produzido. Olha a reciclagem da garrafa PET, até camisa fazem. Olha que bacana, gente. Então, gente, isso aqui, ó, faz parte da nossa estrutura do desequilíbrio ecológico, sacou? Esse desequilíbrio ecológico, a gente tem que tomar cuidado com mais aspectos. Por exemplo, a caça predatória. Eu vou caçar. Vou caçar. Eu gosto de caçar, eu quero caçar, né? Vou caçar. Aí eu estou consumindo a minha caça. Mas quando eu consumo a minha caça, adivinha o que acontece? Eu crio um vácuo, um vazio na sequência alimentar. Quando eu crio esse vácuo na sequência alimentar, o que acontece com os extremos? Imagina, produtor, consumidor primário, consumidor terciário. Aí eu estou caçando o consumidor secundário. O que vai acontecer com esse produtor? O consumidor primário. O que vai acontecer com o produtor? Vai aumentar. E esse aqui vai diminuir. Acabou. Gente, isso aqui pode se tornar uma praga. O que pode atrair outros seres, outros insetos, por exemplo. Então essa caça ela tem que ser controlada. Ou nem existir. O que é o período de defeso? O período de defeso é aleatório? Foi uma coisa assim, não, eu quero fazer um período de defeso? Lógico que não. O período de defeso é um sistema de proteção da pesca para que dê chance à renovação das espécies que ali estão. E olha, os amigos pescadores começaram a entender isso, né? E hoje contribuem de maneira excelente com essa manutenção, né? Não vamos pescar para quê? Para que tenha pesca depois. Porque se eu pescar tudo agora, o que vai acontecer? Não tem pesca depois. Correto ou não? Beleza?